Good morning. Welcome Bom to the dia, sejam bem-vindos ao lançamento da 19ª Semana de Vacinação nas Américas, que tem seu início hoje. Gostaria de avisar-lhes que esse evento será interpretado para o português, inglês, espanhol e francês, e também gostaria de dar-lhes as boas-vindas à 10ª Semana Mundial de Imunização, que acontece no mesmo dia. Esse ano, nosso slogan é especialmente importante devido à pandemia da Covid-19. As vacinas nos aproximam. É uma frase aspiracional, muito forte, que nos lembra de tudo que as vacinas nos ajudam a nos aproximar das nossas famílias, nossos amigos, poder estar no nosso ambiente de trabalho com mais segurança ou nas nossas escolas, mas mais do que nunca, as vacinas nos ajudam a aproximar outros domicílios, erradicar o pólio, alcançar a saúde universal, nos preparar para futuras pandemias. E por isso estamos aqui hoje. Queremos comemorar e reconhecer a importância da imunização enquanto bem público para nos proteger e proteger as nossas comunidades. E nada disso seria possível sem o apoio incansável dos nossos parceiros e aliados que apoiam a Semana de Imunização desde seu início há mais de 18 anos. Temos a participação hoje da diretora da OPAS, doutora Carissa Etienne, temos o presidente Ivan Duque da Colômbia, temos o presidente Carlos Alvarado Quesada da Costa Rica, temos o vice-diretor da OPAS, doutor Jarbas Barbosa, e a segunda vice-diretora, doutora Marilu Valdez. Sem mais delongas, passo a palavra à nossa diretora, doutora Carissa Etienne. Obrigada, Daniel. Bom dia. É um prazer falar-lhes hoje ao enfatizarmos todas as formas que as vacinas nos aproximam durante tanto a Semana de Vacinação nas Américas 2021 e a 10ª Semana Mundial de Imunização. A Semana da Imunização deste ano chega enquanto o mundo embarca na maior campanha de vacinação das nossas vidas. Graças à colaboração inédita entre cientistas e pesquisadores de todo o mundo, desenvolvemos vacinas seguras e efetivas contra a Covid-19 em tempo recorde. Agora, todos nós temos a responsabilidade de assegurar que estas vacinas cheguem a todos que precisam delas, especialmente aqueles que são mais vulneráveis. E enquanto que as Américas foram desproporcionalmente impactadas pela pandemia da Covid-19, muitos países ainda não conseguem acessar as doses de que precisam para que suas populações podem estar seguras. Pelo menos 700 milhões de pessoas da nossa região terão que ser protegidas, e até que sejam, todos nós permaneceremos em risco. O sistema global atual foi pré-organizado para promover a inequidade, onde, independente das necessidades de saúde pública, os países mais ricos são favorecidos em detrimento dos mais pobres. A OPAS permanecerá ao lado de cada país da nossa região para ajudar a tratar dessa lacuna e ajudar os governos a imunizar suas populações inteiras. Nesse momento, o fornecimento limitado da vacina é o obstáculo entre nós e a meta de proteger completamente nossa região. Tenho a certeza de que estamos fazendo todo o possível para obter mais doses para a nossa região, tanto através do instrumento COVAX, como fora dele. Por sorte, décadas de sucesso em imunizações nos prepararam na nossa região para esse momento. A região das Américas tem uma tradição exemplar de longa data como grandes defensores das vacinas, tendo alcançado a eliminação da pólio, sarampo e rubéola. Mas, enquanto sabemos o que é necessário para levar as vacinas para os povos da nossa região, a Covid-19 causou interrupções significativas, perturbações nos nossos programas de imunização dos países da região. Os nossos sistemas de saúde estão no limite e, em muitos lugares,
está sendo muito difícil acessar serviços essenciais como imunização. Muitas pessoas também estão evitando clínicas e hospitais com medo de contrair Covid-19 e adoecer. Apesar de que muitos países agiram rapidamente, forneceram serviços fora do contexto tradicional de saúde, centenas de milhares de crianças não tomaram suas vacinas de rotina contra doenças como sarampo, tétano e coqueluche. E surtos descontrolados de doenças como sarampo poderiam levar os nossos sistemas de saúde ao limite, ao ponto do colapso. Então, enquanto nos empenhamos para expandir a cobertura vacinal da Covid-19 por todas as Américas, também temos que fazer todo o possível para conter a disseminação de outras doenças preveníveis por vacina. O Fundo Rotativo da OPAS já entregou mais de 27 milhões de doses da vacina da gripe para a nossa região no ano passado, e milhões de mais doses de vacinas para proteger as crianças com imunizações de rotina. Esse ano, já entregamos mais de 4,2 milhões de doses da vacina da Covid para 29 países da nossa região e estamos apenas começando. Devemos ao trabalho heróico dos nossos profissionais da saúde, os esforços extraordinários dos cientistas e milhões de vidas perdidas para esse vírus, para alcançar a vacinação e ajudar a proteger outros com vacinas seguras e efetivas. COVID-19 vaccine, and when it is your turn, Essa é uma responsabilidade coletiva. Então, faça a sua parte. Vacine-se contra a Covid-19 quando chegar sua vez. E também garanta que seus filhos tomem as vacinas para as crianças também. Me sinto muito humilde ao poder desempenhar meu papel para colocar um fim à pandemia, depois de ter esperado minha vez de tomar a vacina. As vacinas nos aproximarão no final desta pandemia devastadora e nos levará mais próximo da realização da nossa promessa de saúde para todos. Me sinto otimista que, com tempo e determinação, as vacinas irão nos aproximar de novo. E para comemorar a Semana de Vacinação nas Américas, por favor, lembrem-se, a melhor forma de proteger nossos filhos e nossa região é com vacinas. E ao encerrar, permitam-me lembrar-lhes de abraçar o tema da Semana da Imunização das Américas 2021. As vacinas nos aproximam para um futuro mais saudável e mais seguro. Muito obrigada por sua participação. Obrigada. Thank you very much, Dr. Etienne, for those words. Obrigada, Dr. Etienne, por essas palavras. From the President of Colombia, Iván Agora gostaríamos de ouvir o presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, que tem uma mensagem para nós sobre imunização. Saludo a Carissa Etienne. Saudações, doutora Carissa Etienne, diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, e Gina Tambini, representante da OPAS, OMS na Colômbia. Saudações a todos que nos acompanham no lançamento do 19º aniversário da Semana de Vacinação nas Américas e 10ª Semana Mundial de Imunização. A vacinação serve de marco na história médica da humanidade. Através dela, podemos controlar doenças e, inclusive, alcançamos a sua erradicação, como na região das Américas, como ocorreu com sarampo e pólio. As vacinas nos aproximam, como afirma o lema deste ano. Nos aproxima da vida aos nossos entes queridos e aos nossos objetivos. Alegria e bem-estar. Vacinas para doenças que já foram ameaçadoras à sociedade, que levaram anos a serem desenvolvidas. Un triunfo de la ciencia con el desarrollo de la Vimos vacuna. recentemente com o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 em menos de um ano. Agora, o desafio monumental que os países enfrentam é vacinar milhões de pessoas no menor tempo possível. Não se trata de concorrência entre os países, mas sim de garantir um acesso equitativo às vacinas para manter a vacinação como bem público global. A Colômbia já deu início à vacinação contra a Covid-19 e continuamos o serviço de imunização com outras doenças. Temos um plano nacional de vacinação contra a Covid-19 dividido em 2 fases e 5 etapas.
protege prioritariamente aqueles que sofrem os piores efeitos das doenças ou estão mais expostos. A meta para esse ano é vacinar 35 milhões de colombianos, que representam 70% da nossa população, que seria a imunidade de rebanho. Já asseguramos mais de 66,5 milhões de doses de vacinas, já recebemos mais de 5 milhões e já aplicamos mais de 4 milhões de doses. Aproveito essa ocasião para reconhecer os profissionais da saúde que aplicam essas vacinas e contribuem para a imunização. Heróis e heroínas que estão salvando vidas e continuem na linha de frente da atenção em saúde. Tenho esperança de que 2021 será o ano da conclusão da vacinação em massa, segura e eficaz com a reativação das nossas economias. Uma reativação que esperamos que seja solidária. Na Colômbia, temos mais campanhas e já temos a nossa campanha de vacinação com o lema "Procure a vacina já, é gratuito, vacine-se". Continuaremos trabalhando com a bandeira de país inspirados no V da vacina, V de vitória contra esta pandemia. Muito obrigada. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Foi um vídeo excelente e fico muito satisfeito de ver que estão avançando tão rapidamente com o plano de vacinação na Colômbia. Agora temos outra mensagem de um presidente da América Latina. Vamos ouvir o presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada. A Organização Pan-Americana da Saúde, junto a todos os países e territórios da região, comemoram a Semana de Vacinação nas Américas e a Semana Mundial da Imunização, sob o lema "As vacinas nos aproximam. Vacine-se". A Costa Rica conta com um dos esquemas de vacinação mais completos do mundo e porcentagens elevadas de cobertura que são evidência da receptividade das e dos costarricenses pelo benefício da vacina. Nossa população se tornou consciente da importância da vacinação na prevenção de surtos, doenças e da manutenção de cidadãs e cidadãos saudáveis. As vacinas representam uma das medidas mais efetivas para o controle das doenças e a Covid-19 não é exceção. Contar cada vez mais com mais gente imunizada permitirá diminuir o impacto sanitário, econômico e social da pandemia. A vacinação contra a Covid-19 é uma luz de esperança para diminuir a mortalidade e manter os serviços essenciais em funcionamento, uma esperança para reativar atividades e retomar o contato com aqueles de quem nos distanciamos fisicamente como medida preventiva. O recebimento contínuo das vacinas permitirá um avanço constante no processo de vacinação, com o objetivo de alcançar toda a população sem contraindicações para receber esta imunização. Esse objetivo comum para todas as nações é alcançar a imunização através da aplicação das vacinas. Nesse sentido, é vital garantir o acesso às vacinas em todos os países e em todos os territórios das Américas. O chamado é para que nos unamos, todas e todos, em prol desse objetivo tão humano. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, obrigado aos dois chefes de Estado que compartilharam essa mensagem, o que reflete o compromisso político dos seus países e de todos os países da América Latina e Caribe de manter a imunização enquanto prioridade de saúde pública. Gostaria agora de convidá-los a assistir a um breve vídeo regional que retrata os esforços heróicos dos nossos profissionais da saúde no processo de imunização. Aproveitem o vídeo. If we have it on, we will. Há
19 anos, teve início a Semana de Vacinação das Américas. A 10, a Semana Mundial da Imunização. 908 milhões de pessoas foram vacinadas nas Américas. Hoje lutamos contra a pandemia. Nossos esforços incluem as vacinas contra a Covid-19 e demonstra o compromisso público dos países com seus programas de imunização. Agradecemos aos profissionais de saúde que tornam tudo possível para que a vacinação ocorra em todos os cantos. O sucesso dos programas de vacinação de rotina apoia a implementação das vacinas contra a Covid-19. Proteja-se e proteja Semana de Vacinação nas Américas. Thank you for that Muito video. obrigada pelo vídeo. E agora eu gostaria de passar a palavra ao vice-diretor da OPAS, Dr. Jarbas Barbosa, que fará uma visão geral dos programas de imunização nas Américas antes e durante a pandemia da Covid-19 e como a Semana da Vacinação das Américas serve de plataforma para preencher lacunas que ocorrem na imunização. Dr. Barbosa, com a palavra. Obrigado, Daniel. Bom dia, diretora, vice-diretora. Também gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes dessa reunião tão importante para comemorar a Semana de Vacinação nas Américas e também a Semana Mundial de Imunização. Compartilharei com todos uma apresentação. Os slides estão em inglês, portanto, vou passar para o espanhol. Ok. La região das Américas é uma A região região das Américas é uma região com uma liderança muito forte nos temas de vacinação. Desde o início, em 1971, foi a primeira região do mundo a eliminar a catapora. E depois, nos anos 80, 90, tivemos muitas realizações, os países trabalharam, isso deixou um legado de programas de imunização muito fortes, consolidados nos países, que reduzem as doenças preveníveis por vacinação, eliminando doenças que podem ser eliminadas. E aqui também é muito importante que novas vacinas como pneumococos, rotavírus também chegaram às Américas. A primeira introdução por parte dos países, além da cooperação técnica da OPAS, devido à existência na nossa região do Fundo Rotativo de Vacinas, que há mais de 40 anos proporciona cooperação técnica e facilita o acesso dos países a novas vacinas com qualidade assegurada, assim como preços que podem ser acessíveis para os países da região. E todas essas realizações ocorreram. Muito importante recordar o esforço, o compromisso dos profissionais da saúde que estão em contato direto com as comunidades. Mas hoje temos alguns desafios muito importantes. Primeiro, que há 10 anos já temos uma redução progressiva da cobertura vacinal na região. Esse é um fenômeno que também ocorre em outros locais do mundo, tem múltiplas causas e é muito importante repensar como que podemos fortalecer os programas de imunização, que novas características, que novas áreas, novos conhecimentos, quais novas ferramentas podemos incluir nos programas de imunização em cada país para enfrentar essa nova realidade que temos. E há 2 anos, na região tivemos 2 países na região que perderam seu certificado de eliminação do sarampo, o Brasil e Venezuela. Todos os países continuam com a certificação de eliminação do sarampo, mas precisamos nos empenhar para que o Brasil e a Venezuela possam concluir os esforços já envidados para controle de surtos e, novamente, podermos ter a região completa com o certificado de eliminação do sarampo. Também houve surtos significativos nos últimos anos, surtos de difteria, febre amarela e outras doenças.
muy bien. É importante manter uma vigilância bem fortalecida nos países e ver quem não tem acesso à vacina, porque há grupos nas populações sem acesso, Grupos de o suscetíveis que cria grupos suscetíveis que podem ser a fonte de novos surtos de doenças preveníveis por vacina. E também temos uma preocupação com a redução dos orçamentos nos países. Muitas vezes, a redução da morbidade e mortalidade por doenças preveníveis por vacina podem levar à falsa impressão de que já não precisamos de tanto dinheiro para a vacinação. Pelo contrário, o momento em que precisamos de mais orçamentos fortalecidos é quando precisamos responder aos desafios novos que temos nos programas de vacinação. outros Aqui temos outros desafios importantes para a região. Primeiro, a urbanização acelerada. de 80% da população já vive em Hoje, áreas mais de 80% da população já mora em áreas urbanas. Tínhamos, em 1950, cidades, 8 cidades na região que tinham mais de 1 milhão de habitantes. Hoje temos 56 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E esse é um desafio porque muitas vezes a distribuição dos centros de saúde, as redes de atenção primária, não se desenvolveram na mesma velocidade que a organização. Então, não é difícil encontrar bairros muito carentes nas grandes cidades da América Latina sem acesso fácil à vacinação. E aí acrescentamos áreas rurais, povos indígenas e outros grupos que também têm barreiras muito bem identificadas. E os programas de imunização precisam renovar seu olhar, buscar estratégias e facilitar o acesso. Os desastres naturais também são um desafio, porque muitas vezes podem impedir ou dificultar as campanhas de vacinação. Também temos um contexto de polarização política muito forte e muitas vezes sobre a segurança das vacinas, preocupações se transformam em objeto de disputa política. É importante ver como superar isso. E já vimos aqui hoje 2 presidentes falando da importância da liderança por parte do chefe de Estado, mas também de construir um consenso sólido entre os congressos, a comunidade, todos os atores sociais e políticos no país quanto à importância da vacinação. Também temos a questão da equidade. Muitos grupos que historicamente têm dificuldade de acesso e têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde e dificuldade de acesso aos serviços de imunização. não ter acesso à imunização, Acredito que não ter acesso à imunização, a mais efetiva intervenção que de é, saúde sem dúvida alguma, a intervenção de saúde pública mais efetiva, não ter acesso a isso é o maior indicador da inequidade, das barreiras que precisam ser superadas através de estratégias capazes de fazer com que todos, de fato, tenham acesso às vacinas. E uma questão que nos últimos anos tem sido relevante: migrações, pessoas que, devido a dificuldades econômicas e sociais, precisam migrar de um país a outro, e isso também é um desafio. Como alcançar essas populações? Tivemos já desde o ano passado a Desde convivência o ano passado, convivemos com a pandemia de Covid-19. A região das Américas continua sendo uma das regiões mais afetadas. Somos a região responsável por 43% dos casos e 48% dos óbitos associados à Covid-19. Mais de 60 milhões de casos 1.400.000 e 1.400.000 óbitos devido à pandemia. Brasil e Estados Unidos estão sempre, nos últimos meses, entre os principais 5 países do mundo, e múltiplas campanhas de vacinação no ano passado tiveram que ser adiadas ou canceladas devido à pandemia.
porque os serviços não podiam funcionar de maneira segura, porque a população não se sentia segura ao ir até os postos de saúde durante os picos de transmissão da Covid. Então, foi um impacto negativo significativo que a pandemia teve sobre os sistemas de saúde de modo geral, sobre a atenção primária e também sobre as ações de imunização. Aqui temos pouco resumo como isso Aqui passou. temos um resumo de como isso tudo aconteceu. Aqui a terceira dose de DPT. Ano passado, quase 500 mil crianças a menos foram vacinadas, se compararmos ao ano de 2019. Vemos que no segundo semestre nível de vacinação chegou-se a um nível de vacinação próximo a 2019, mas houve uma perda de cobertura nessas crianças que nos desafia a encontrar estratégias que deem conta de não deixar essas crianças para trás e procurar onde estão essas crianças, quais são as famílias que não tiveram acesso, como recuperar agora essas crianças e garantir sua proteção. E o quadro é muito semelhante quando comparamos a vacina de difteria, coqueluche tétano, com a vacina tríplice viral. 379 mil crianças a menos que foram vacinadas em 2020 comparado a 2019. E aqui temos um pouco da história da semana de vacinação nas Américas. Depois do surto, um surto considerável de sarampo que ocorreu em 2002 entre a Colômbia e Venezuela, em 2003 ocorreu a primeira semana de vacinação nas Américas. E nossa região também foi líder nessa área. Foi a primeira região do mundo. 2005, a Europa começou também. 10 anos mais tarde, começou a Semana Mundial de Imunização criada pela OMS. E eu acho que é um motivo de orgulho para a região ter servido de exemplo para outras regiões nessa área da imunização. E os objetivos da semana, em primeiro lugar, manter a vacinação na agenda política. A vacinação é uma ação de saúde pública tão importante e tem um papel tão prioritário para prevenir doenças e óbitos que não pode ficar em segundo plano na agenda política. Precisa fazer parte do compromisso político de todos os atores de um país. E a vacinação também pode ser uma ferramenta importante para a promoção da equidade e do acesso. É durante a semana de vacinação também o momento de fazer uma reflexão, de observar quais são as barreiras e quais iniciativas, ferramentas e estratégias devem ser adotadas para promover a equidade e o acesso. Também é um momento de aumentar a cobertura das vacinas, com uma mobilização social da comunidade, política, dos meios, para que durante essa semana possamos acompanhar os calendários de vacinação de todos os países, vacinando a todos para que tenhamos a cobertura necessária. Também é importante compartilhar informações com a população sobre a segurança, a efetividade, o impacto positivo das vacinas. As pessoas hoje têm muito mais acesso à informação. As pessoas hoje têm mais acesso às informações, mas, infelizmente, também têm mais acesso a boatos, notícias falsas que disseminam boatos sobre as vacinas e levam as famílias e os cidadãos a terem dúvidas sobre a vacina. Portanto, é importante essa semana ter atividades, convidar especialistas, convidar pessoas com conhecimentos científicos para que elas possam compartilhar com a sociedade, com os profissionais da saúde, as informações necessárias. Também é importante para Também é importante lembrar à sociedade que, no passado, as ações de vacinação
poderiam ser mais pontuais, mas agora temos vacinas para todo o ciclo de vida. Nós temos a vacinação contra o tétano, vacinas contra o tétano. Alguns países também têm programas de vacinação para a gripe e outras. A vacinação hoje é parte da atenção integral às pessoas durante todo o ciclo de vida. É muito importante também uma boa plataforma para ações que nós entendamos que a vacinação é uma boa plataforma para ações integradas de saúde pública. Essa é muita primária que pode e deve ser utilizado para ampliar, para buscar pessoas hipertensas. A vacinação deve ser usada para alcançar pessoas hipertensas com diabetes, para que sejam atualizadas ações de vigilância na área da saúde, ou seja, a vacina é também um ponto de contato essencial entre a atenção primária e as famílias e comunidades. Também devemos promover nas semanas de vacinação, e aqui essa ação é muito importante, que tem a ver com ações binacionais e trinacionais nas fronteiras, Podem vacinar a população para de forma que os países possam vacinar a população de maneira conjunta e coordenada. no plano de ação regional de imunizações. Há um plano de ação regional de imunização. Pouco em resumo de los números durante todas as semanas. E vou resumir aqui os números. Durante todas as 19 semanas de vacinação que nós tivemos, nós temos 6 doenças imunopreveníveis que foram eliminadas na região e mais de 900 milhões de pessoas vacinadas durante todas essas semanas de vacinação que já tivemos. No ano passado, apesar da Covid-19, nós tivemos um grande sucesso. Na semana de número 18, 16 países realizaram vacinação contra a gripe, mais de 100 milhões de pessoas foram vacinadas, mais de 10 países vacinaram 250 milhões de crianças e adultos contra sarampo, 9 países vacinaram contra pólio e 8 contra HPV. E ao menos 10 E países pelo menos 10 países usaram mídias sociais. Isso é muito importante hoje. Precisamos modernizar a maneira de dar acesso às informações. Temos que usar todos os meios, a mídia tradicional, mas também as mídias sociais, para que possamos fazer essa mensagem tão importante alcançar as pessoas. Aqui tem alguns exemplos de muitos países mostrando como as estratégias foram adaptadas realizar a semana de vacinação para a semana de vacinação durante a pandemia, com condições seguras para os profissionais da saúde e também condições seguras para as pessoas vacinadas. Esse ano nós temos uma campanha com objetivos de fortalecer a confiança da população na vacina e na vacinação. Nós estamos disseminando informações objetivas com base na ciência, traduzindo-a para o conhecimento das comunidades. Estamos apoiando a introdução e a expansão das vacinas contra a Covid-19 e também estamos promovendo a imunização durante a pandemia. que os logros alcançados Não podemos deixar que as conquistas sejam perdidas porque as pessoas não têm acesso às outras vacinas. As metas principais dessa semana são as seguintes: 43 países e territórios participarão das ações, vamos alcançar mais de 100 milhões de pessoas, 26 países e territórios terão por prioridade o fortalecimento de seus programas nacionais para melhorar a cobertura da vacinação, a fim de recuperar a vacinação daqueles que não conseguiram se vacinar no ano passado. 23 países da região vão usar essa semana também para fortalecer as ações relacionadas à introdução da vacina de Covid-19, com a meta de vacinar
mais de 8,7 milhões de pessoas com essa vacina contra a Covid e 24 países têm o plano de vacinar crianças e adultos contra o sarampo para manter a eliminação. 21 países estão planejando, nesta semana, ter atividades também de vigilância e de vacinação para manter a eliminação da poliomielite nas Américas. 14 países vão usar essa semana como uma plataforma para vacinar a população contra a gripe. 16 países têm como principal objetivo desta semana a vacinação de adolescentes contra o HPV. 19 países priorizarão populações específicas que têm mais dificuldade de acesso a vacinas, como populações indígenas e trabalhadores da saúde, que serão vacinados contra a gripe e a Covid. E 17 países vão usar a semana como uma oportunidade de melhorar o vínculo com as populações, integradas com outras ações, integrando essas ações de vacinação com outras ações, como, por exemplo, o uso adequado de máscaras, lavagem das mãos e outras atividades. As ações de vacinação de Covid-19 nas As Américas, ações para vacinação contra a Covid-19 nas Américas estão acontecendo. Os chefes de governo se pronunciaram, a diretora também. Estamos tentando melhorar o acesso à vacina. Esse é um dos grandes desafios do mundo. Os países de baixa e média renda têm mais dificuldade de acesso às vacinas. E é muito importante lembrar que o mundo deve desenvolver e fortalecer mecanismos de acesso equitativo. Muitos países da região, 49 países e territórios, já começaram a vacinação. Temos quase 290 milhões de doses administradas na região. Estamos usando várias vacinas com várias plataformas tecnológicas diferentes. Alguns países já têm uma quantidade significativa de pessoas com pelo menos uma dose. O Chile tem 66%, Estados Unidos quase 62%, Uruguai 38%, Antigua e Barbuda 28%, Dominica 24%. E é importante que isso ocorra de maneira mais equitativa, no entanto. E é importante dizer que as vacinas não são uma medida mágica. Elas não vão controlar a transmissão nas próximas semanas. Isso vai levar meses até que alcancemos um nível de cobertura de vacinação que nos dê uma imunidade coletiva contra a Covid-19. Portanto, é muito importante combinar a busca pelo acesso mais equitativo às vacinas com todas as medidas de saúde pública que nós sabemos, porque temos evidências científicas que podem evitar a transmissão. Quando sairmos nas ruas, devemos usar máscaras, devemos evitar locais fechados, devemos manter uma distância das outras pessoas, lavar as mãos. São medidas que funcionam e funcionaram bem para diminuir a transmissão. Essa é a combinação, vacinação e medidas de saúde pública. É assim que nós vamos conseguir controlar a transmissão na nossa região e no mundo. Aqui nós temos alguns materiais usados na comunicação. Esses materiais são oferecidos aos países para que eles possam se comunicar com a população na semana de vacinação nas Américas. Gostaria de agradecer a colaboração com a Rua Sésamo. Os nomes são diferentes nos países, é Sesame Street em inglês e é Vila Sésamo em português. É um programa muito conhecido das crianças na nossa região e é uma aliança muito produtiva que nós temos, porque usamos os personagens na OPA, são personagens muito conhecidos. Aqui também nós temos as atividades
nas mídias sociais. Nós temos peritos na região que respondem perguntas, esclarecem dúvidas, compartilham informações. Nesse momento, devemos agradecer aos parceiros que ofereceram sua cooperação a OPAS, como a Fundação Bill e Melinda Gates, o Governo do Canadá, os Centros para Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. Trabalhamos em coordenação com a OMS para realizar a Semana de Vacinação nas Américas como uma parte importante da Semana Mundial de Imunização. Esse é o anúncio da Semana Mundial de Imunização. E o tema é imunização como um bem público global. Isso é muito importante, porque durante a pandemia, nós tivemos um impacto social, econômico, na vida das pessoas e da comunidade. Portanto, as vacinas devem ser utilizadas como um bem público. Não é possível acabar com essa pandemia e controlar a pandemia sem mudar esse acesso, fortalecendo os mecanismos de acesso equitativo para todos os países do mundo. Em resumo, era isso que eu gostaria de mencionar sobre a semana de vacinação, e as pessoas mais importantes dessa semana são os profissionais da saúde que trabalham todos os dias e que durante essa semana terão uma oportunidade importante de contato com as comunidades, trabalhando com adultos e crianças, todos que precisam ser vacinados, e trabalhando com o apoio das comunidades, porque a vacinação é a medida de saúde pública mais efetiva, é a medida que mais salva vidas, é o que mais pode reduzir o impacto das doenças, e a vacinação deve continuar como uma importante prioridade na nossa região. Muito obrigado. Muy bien. Muchas gracias, Dr. Barbosa. Essa foi Muito obrigado, Dr. Barbosa. Essa apresentação foi impressionante, com muitos números, informações muito importantes. Nós podemos aprender muito com isso. E nós teremos uma gravação para que os que não conseguiram assistir possam ver a apresentação no futuro, porque essa apresentação tem tudo o que precisamos saber sobre a vacinação. Uma coisa que foi mencionada pelo senhor, Dr. Barbosa, foi o seguinte: os profissionais da saúde são extremamente importantes nesse evento, a semana de vacinação. Portanto, nós queremos aqui agradecer o trabalho desses profissionais que nos ajudaram a tornar a campanha um sucesso. Vamos aqui passar um vídeo, então, agradecendo esse trabalho realizado. Our region's healthcare workers are our heroes. Os profissionais da nossa região são os nossos heróis. Nós queremos ajudá-los a se protegerem de doenças perigosas. A todos os nossos profissionais da saúde, vejam se estão atualizados nas vacinas, desde sarampo à gripe. E quando tiverem a oportunidade de se vacinarem contra a Covid-19, espero que o façam assim que possível. As vacinas contra a Covid são seguras e efetivas, e são a melhor maneira de permitir o funcionamento dos serviços de saúde. Muito obrigada por tudo que fazem. As vacinas nos aproximam. Yes, thank you, health workers. Muito obrigado, profissionais da saúde no Caribe, na América Central, na América do Sul. Sem vocês, não conseguiríamos enfrentar tudo isso. E antes de passar a palavra à senhora Mary Lou Valdez, eu tenho uma surpresa. Eu tenho aqui uma mensagem de alguém que acho que muitos vão reconhecer, especialmente os brasileiros, o incomparável Pelé.
que nos enviou um curto vídeo sobre a Semana da Vacinação nas Américas. O vídeo do Pelé, por favor. Vacina bring us close. Meus amigos, as vacinas nos aproximam. Vacinem-se quando puderem. Apoie a Semana da Vacinação nas Américas. Thank you, Pelé. As Muito Dr. obrigado, Pelé. Como o Dr. Barbosa já mencionou, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Acho que ninguém vai discordar. Bom, agora eu ofereço a palavra a Mary Lou Valdez para encerrar a reunião e tenho certeza de que ela vai nos animar para continuar trabalhando juntos, trabalhando com a vacinação de rotina, inclusive com a vacina contra a Covid-19, para que ninguém fique para trás. Senhora Valdez, muito obrigada. Gostaria de agradecer ao presidente Duque, ao presidente Alvarado, pelas palavras inspiradoras. A participação dos primeiros ministros e presidentes nesta semana são um sinal do compromisso com nossas crianças e refletem o valor das vacinas. Eu gostaria de agradecer a todos que tornam isso possível, especialmente médicos, enfermeiras e profissionais da saúde que prestam serviços de imunização em nossos países todos os dias. Reconhecemos esse trabalho e agradecemos também às mães e os pais que viajam grandes distâncias para trazer seus filhos a centros de vacinação. Nós sabemos que em tempos normais a imunização é uma intervenção de saúde essencial e com boa relação custo-eficiência. Mas durante essa pandemia, as vacinas e imunizações são ainda mais importantes. Este ano temos um tema que enfatiza que as vacinas nos aproximam. E nesses tempos difíceis, devemos proteger e promover a importância dos programas rotineiros de imunização, conforme continuamos enfrentando a pandemia de Covid-19. A pandemia da Covid teve um efeito devastador na região das Américas. Perdemos mais de 1,4 milhões de pessoas devido a esse vírus e muitas outras pessoas adoeceram. Nós precisamos urgentemente de mais vacinas contra a Covid-19 nos nossos países. E a OPAS está fazendo tudo o que é possível para lidar com a desigualdade no acesso às vacinas. A nossa região tem uma longa história e liderança no trabalho de imunização da população para melhorar os resultados da saúde e salvar vidas. Temos que renovar nossos programas de vacinação rotineiros que sofreram alguns reveses durante a Covid. Mais de um terço dos nossos países ainda relatam dificuldades em seus serviços de imunização. A liderança nacional, um trabalho de extensão efetivo e novas abordagens podem melhorar a cobertura da imunização. Em nome de todos nós aqui da OPAS, faço um apelo para que todos, pais, mães, outros familiares, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, devem renovar e redobrar seus esforços para que todas as crianças recebam suas vacinas. Nós sabemos que o desafio mudou o nosso mundo e nós estamos preocupados com o risco de infecção de Covid-19. Temos medo de ir aos postos de saúde. Nós sabemos que muitos não têm dinheiro para transporte, por exemplo, durante essa pandemia, mas nós pedimos que, por favor, façam um esforço. Os serviços de saúde estão preparados, eles estão mantendo um ambiente seguro e higienizado. Portanto, se usarem uma máscara e tiverem cuidado com as medidas, podem ir a esses locais, porque isso vai ajudar a evitar doenças, por exemplo, em crianças e outras pessoas. As vacinas nos aproximam. E elas nos aproximaram e salvaram as crianças das Américas de pólio,
varíola, difteria, tétano, coqueluche e todas as outras doenças que são cobertas pelo programa ampliado de imunização da OPAS. Nós podemos reverter essa queda na cobertura da imunização. Nós podemos ter confiança de que as vacinas são seguras, eficazes e de alta qualidade. Hoje, estamos talvez voltados para a proteção das famílias e das comunidades contra a Covid, mas não podemos perder o foco na proteção de nossas famílias contra outras doenças mortais. Devemos continuar esse ímpeto, superar nossas reservas e devemos defender o acesso equitativo a todas as vacinas. Tudo começa conosco. Devemos fazer todos os esforços nas comunidades para imunizar todos aqueles que precisam. Protejam suas crianças e famílias. A vacinação deve ser a ferramenta que nos aproxima. Nelson Mandela disse: a história nos julgará pela diferença que fizermos na vida diária das crianças. Com vacinas e imunizações, trabalharemos juntos para realmente fazer a diferença na vida das crianças e suas famílias. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao Daniel. Muito obrigado. Foi bastante inspirador. Agradeço à senhora, ao doutor Barbosa, à doutora Etienne, todos aqueles que enviaram suas mensagens hoje. E agradeço também aos que participaram virtualmente. Agradeço seu compromisso com esse tema tão importante, os programas de rotina, a vacinação contra a Covid-19, a atenção primária à saúde, profissionais da saúde. Todos são peças importantes nessa máquina que precisa funcionar para que possamos derrotar essa pandemia e melhorar nossos programas de imunização, para que possamos manter nossas difíceis conquistas e para que continuemos liderando como região o mundo na área da vacinação. Para terminar, vou mostrar um curto vídeo para lembrá-los da importância dos programas rotineiros de imunização. Muito obrigado. Tenham uma boa semana de vacinação nas Américas. Com os senhores, o vídeo. A região das Américas tem um legado de liderança mundial na área de vacinação. Nossa região foi a primeira a eliminar a varíola, a pólio, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita e o sarampo. Também eliminamos o tétano neonatal. Agora, mais do que nunca, as vacinas têm um papel vital para que possamos continuar saudáveis. Avançamos na vacinação contra a Covid-19, mas não podemos esquecer das outras vacinas rotineiras para que estejamos protegidos contra as outras vacinas. Fale com um profissional da saúde hoje mesmo. As vacinas nos aproximam.